Time, então fazendo o nosso primeiro exercício de hoje, eu trouxe o exercício 7, tudo bem? Ele é um exercício extremamente breve, eu vou começar lendo ele e pegando algumas informações aqui pra gente resolver. Então, a gente tem que, sendo alfa mais beta mais gama igual a π, então cosseno de alfa mais gama vale, e ele dá ali alguns valores para a gente conseguir resolver. Então, ó, informações principais que o exercício nos dá são essas daqui. Ele diz que alfa mais beta mais gama é igual a π, e ele pede, então, o cosseno de alfa mais gama. Vocês percebem que, se a gente passar esse beta aqui negativo para o outro lado, a gente vai ter que alfa mais gama é igual a π menos beta. Então, a gente pode dizer que o cosseno de alfa mais gama vai ser igual ao cosseno de π menos beta. Com isso, a gente pode colocar ali na nossa formulinha, que a gente aprendeu de cosseno de uma diferença, e resolver esse exercício. Então, ó, isso aqui vai ser igual. Então, vou colocar aqui já. Cosseno de π menos beta é igual cossa, cossa. Então, cosseno de π vezes cosseno de beta. Aliás, vou deixar essa parte do sinal por último. Cossa, cossa, senta, senta. Então, seno de π vezes seno de beta. E troca o sinal. Aqui é o sinal negativo, então aqui vamos colocar o sinal positivo. Como que a gente sabe quanto vai ser isso? Cosseno de π. Professor, eu não sei quanto é o cosseno de π. Faz aqui, ó, seu mini ciclo trigonométrico, igual eu fiz aqui no canto. O π, ele vai estar bem nesse pontinho aqui, ó, no extremo esquerdo do nosso ciclo trigonométrico, tudo bem? O cosseno, a quantidade do cosseno, o valor do cosseno, ele vai ser dado pela linha que está na horizontal. Como ele está no extremo esquerdo aqui, no extremo negativo do nosso cosseno, então ele vai ser o valor mínimo de um cosseno, que é igual a menos 1, porque o cosseno vai de menos 1 até 1. Então, isso aqui vai valer menos 1. Cosseno de π é igual a menos 1. Se vocês não entenderem essa parte, pode falar comigo ou olhar de novo a parte do ciclo trigonométrico, que acho que vocês vão entender e pegar isso. Vezes cosseno de beta, que a gente não sabe, né, quanto é, mais seno de π. Ó, o π está bem nessa altura aqui. O que vai determinar o seno? Vai ser a altura em relação a esse eixo aqui. Ele está bem na altura zero, então vai ser zero. Seno de π vai ser igual a zero, vezes seno de beta. Isso aqui a gente pode eliminar, porque vai dar zero. Vai ser zero vezes algum valor. Como zero vezes qualquer valor vai ser igual a zero, então isso aqui vai ser igual a zero. Então, no final, aliás, vou colocar aqui. No final, isso aqui vai ser menos 1 vezes cosseno de beta, que é igual a menos cosseno de beta. Vai nos dar a alternativa letra D. Tudo bem? De dado. Certo? Essa é a resolução, então, do exercício do número 7. Pessoal, indo então para o que provavelmente vai ser o nosso último exercício de hoje, tudo bem? Vou fazer o exercício 6 aqui, da nossa unidade 4, e eu vou começar lendo ele para pegar algumas informações importantes, tudo bem? Então, primeiramente, vamos ler o enunciado. Seja xy pertencente ao intervalo que vai de π sobre 2 até π, se seno de x é igual a 3 sobre 5 e cosseno de y é igual a menos 5 sobre 13, então o cosseno de x mais y é igual a... Então vocês viram que ele dá bastante informação pra gente, a gente precisa descobrir o cosseno de x mais y. Ó, eu comecei primeiro pegando aqui x, tanto x quanto y pertencem ao intervalo que vai de π sobre 2 até π. Π sobre 2 até π, não sei se vocês se lembram, fazendo aqui nosso ciclo trigonométrico rapidinho. Essa medida vai ser π, essa medida vai ser, essa medida vai ser π sobre 2, e essa medida vai ser π. Então, esse intervalo corresponde, ó, a essa parte que está aqui no segundo quadrante, tudo bem? Onde o cosseno vai ser negativo e o seno vai ser positivo, tá bom? Não esqueçam disso, então. Para qualquer número que tiver ali, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Então, o que a gente faz aqui para começar? Para colocar o cosseno de x mais y, a gente precisa do seno de x mais y, do seno de x, seno de y, cosseno de x e cosseno de y. Mas, professor, só deu duas informações. A gente vai descobrir o resto. Então, ó, por exemplo, aqui ele deu seno de x é igual a 3 sobre 5. O que a gente faz com isso?
Seno de x não é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa? É. Então a gente faz um triângulo considerando que esse é o nosso cateto oposto e que essa é a nossa hipotenusa. Vamos traçar um mini triângulo retângulo aqui, ó. Tudo bem? Aqui é o ângulo x. Não necessariamente tem que colocar o ângulo assim, mas vai facilitar bastante pra gente. Então a gente coloca que o cateto oposto é 3, a hipotenusa é igual a 5, e esse lado aqui, vamos chamar esse lado de B, simplesmente. Não tem problema. O que a gente faz? A gente aprendeu lá, pelo Teorema de Pitágoras, que os catetos ao quadrado vão ser igual, a soma dos catetos ao quadrado vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. Então o que isso quer dizer? Que 5 ao quadrado vai ser igual ao nosso b ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tudo bem? Então vamos resolvendo aqui, ó. 5 ao quadrado que é igual a 25. É igual a b ao quadrado mais 3 ao quadrado que é igual a 9. Esse 9 a gente passa ele para o outro lado invertendo o sinal. Vai ficar 25 menos 9 é igual a b ao quadrado. Certo? Passamos 9 para lá. 25 menos 9, 16. 16 é igual ao nosso b ao quadrado. Com isso, qual que é a raiz quadrada de 16? A gente normalmente tem mania de considerar e pegar e falar assim, então b vai ser igual a 4, porque 4 ao quadrado é igual a b ao quadrado. Só que b ele pode ser igual a 4 ou b igual a menos 4. Por que eu posso falar? Por que eu falo que talvez pode ser menos 4? O que acontece aqui, gente? Ó, o nosso 4, menos 4, se a gente leva ele ao quadrado, a gente vai ficar um número negativo vezes um número negativo, que vai dar um número positivo. Então, menos 4 ao quadrado também vai ser igual a 16. Como que a gente sabe se a gente usa o b igual a 4 ou b igual a menos 4, pessoal? A gente tem aqui o nosso... Aliás, isso aqui vai ser cosseno de x. Ó. Cosseno de x vai ser o quê? Vai ser igual ao cateto adjacente, que é um desses dois aqui, dividido pela hipotenusa. A nossa hipotenusa que é igual a 5. Como que a gente sabe se usa 4 ou menos 4? Por aqui, ó, a gente falou que está no segundo quadrante. Quando a gente está no segundo quadrante, o nosso cosseno é um número negativo. Se aqui tem que ser um número negativo e a divisão de algum número por um número positivo, então o número de cima ele é negativo. Certo? Se eu usasse o 4 aqui, ia ficar 4 sobre 5, que é um número positivo, e não ia valer daí para o nosso segundo quadrante. Então ele precisa estar dessa forma. Eu vou apagando aqui para a gente poder fazer a mesma coisa, só que com o ângulo y, o cosseno e o seno de y, tudo bem? Ó, vindo aqui, fazendo novamente nosso mini triângulo retângulo. Esse ângulo aqui vamos chamar de y. O que vai acontecer? O que é o cosseno de y? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, a nossa hipotenusa vai ser 13. Nosso cateto adjacente, menos 5. Professor, mas pode ter um triângulo com lado negativo? Gente, esse triângulo aqui não é um triângulo físico que existe, a gente vai pegar na mão, vai medir alguma área de algo. Não, é simplesmente para a gente ilustrar a nossa situação aqui. Aliás, se você já tiver um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais avançado nessa parte, você às vezes nem precisa desenhar esse triângulo, tudo bem? Então é só para a gente ilustrar, ele não vai necessariamente ter esses lados. E o que a gente faz? A gente chama esse ladinho aqui, ó, de C, tudo bem? Esse lado que sobrou de C. A gente vai ter que 3 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a um cateto aqui, que é menos 5 ao quadrado, mais C ao quadrado. Tudo bem? Resolvendo isso daqui, 13 vezes 13, 169. Essa aqui eu fiz de cabeça, mas talvez vocês precisem fazer a continha ali. Menos 5 ao quadrado, 5 com 5 vai dar 25. 5 vezes 5 no caso, né? Vai dar 25. Menos com menos vai dar mais. Então, isso tudo vai ficar mais 25. Ou seja, 25 positivo. Mais c ao quadrado, né? Que a gente não sabe quanto é. Pega esse 25 que está aqui e passa para o outro lado negativo. Vai ficar 169 menos 25 é igual a c ao quadrado. 169 menos 25, 144. É igual
a c ao quadrado. Com isso a gente tem que c é igual a 12? Não, necessariamente. Pode ser que c seja igual a 12 ou c seja igual a menos 12, porque menos 12 ao quadrado também é 144. Então, ou c é igual a menos 12. Como que a gente sabe aqui se usa 12 ou menos 12? Então, ó, o seno de y é igual ao cateto oposto, então, ó, o cateto oposto a ele, que é o c, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é igual a 13. O que vai acontecer? Se o c for menos 12, aqui vai ficar menos 12 sobre 13, que é um valor negativo. E aqui o seno ele vai ser positivo, é um seno do segundo quadrante, então ele vai ser um seno positivo. Então a gente vai usar o c igual a 12 normal, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem nessa parte que seja um pouquinho mais complexa, vocês podem entrar em contato comigo e perguntando. Então, ó, vou apagar essa parte, daí a gente vai já fazer o cosseno de x mais y. Então, cosseno de x mais y, cosseno de x mais y, certo? É igual. Vamos fazer aqui na forma que a gente escreveu antes. Então, cossa, cosseno de x, cosseno de y, senta, seno de x, seno de y, troca o sinal. Então, aqui está positivo, aqui vai ficar negativo, tudo bem? Isso aqui vai ser igual cosseno de x, menos 4 sobre 5. Vezes cosseno de y, que é igual a menos 5 sobre 13. Menos seno de x, aqui, ó, seno de x, que é igual a 3/5. Vezes seno de y, que é igual a 12 sobre 13. Isso aqui vai ser igual menos 4 vezes menos 5, 20. Por que é 20 positivo, professor? Porque aqui é positivo, aliás, aqui é negativo e aqui também é negativo. Negativo com negativo, positivo. Dividido por 5 vezes 13. Vamos fazer aqui 5 vezes 13? Acho que, aliás, vai ser 65, né? Mas, ó, 5 vezes 13. Que o professor esqueceu também. 5 vezes 3, 15. Sobe 1 aqui. 1 vezes 1, 5 vezes 1, 5. Com mais 1 aqui de cima, 6. Exatamente, né? 5 vezes 13, 65. Então vai ficar 20 sobre 65 menos 3 vezes 12 vai dar 36. Dividido por 65 também. Então isso vai ser igual 20 menos 36 vai ser igual a 16 negativo, né? Dividido por 65. Então, o resultado de cosseno de x mais y vai ser este aqui, ó. A gente vai transformando e vai chegar como resultado final menos 16 sobre 65. Que, aliás, vai dar aqui na letra A do seu gabarito da apostila, tudo bem? Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje, ó, com esse exercício aqui, caso vocês queiram dar uma olhada, queiram copiar alguma coisa. A gente finaliza a aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai falar da tangente da soma, tangente da diferença e também falando sobre os arcos duplos, quando se fala de seno, cosseno e tangente, além de secante, cossecante e cotangente. Até semana que vem, pessoal!